Fala galera, beleza? Então, agora a gente vai dar continuidade aqui na questão de adicionar a dinâmica aqui, de poder digitar, ir para a próxima tela, digitar senha, tudo mais e corrigir os comportamentos assim que a gente tá tendo alguns problemas, certo? Então vamos lá. Voltando aqui para o nosso code, né? Vamos voltar aqui, fechar tudo, limpar nossa tela de trabalho aqui e vamos voltar da onde a gente tinha parado. Vamos lá na nossa página de login, aqui na Presentation, Pages Login, aqui. Eu havia dito que a gente ia fazer o carregamento assíncrono, né? Ou seja, não precisa baixar esse cara aqui se a gente não der o próximo. E aí para fazer isso, né? Vocês já sabem. Deixa eu só arrumar aqui os imports. Eu gosto de manter sempre import absoluto primeiro e import relativo por último. E os imports sem objetos por último. E os de módulos por primeiro, né? Ou seja, primeiro de módulo, em segundo imports absolutos e depois os relativos. Né? E aí beleza, vamos lá. Const password lazy screen, ou seja, né? Tela de password preguiçosa, né? Por que preguiçosa? A gente vai carregar ela só na hora que chegar a vez dela. E a gente vai dar um import na screens password screen. E aí vamos fazer a mesma coisa que a gente fez da outra vez. Vem aqui na password, vamos colocar um suspense e colar nossa password lazy screen aqui. Aí nosso suspense ele vai ter um fallback que vai ser loading password screen. E aí agora a gente está tendo problema aqui por default. Ah, tá, beleza. O que acontece? A nossa password aqui, ela não está sendo exportada por default. E a gente precisa colocar aqui, ó, default. Pronto. Aí agora a gente tem o import dela, pode remover esse e tudo voltou a funcionar. E nada não tem como a gente acessar ela porque novamente a gente não tem a funcionalidade do botão na nossa tela de e-mail. Então vamos lá, vamos adicionar essa funcionalidade na tela de e-mail. Agora a gente tem aqui o nosso swap component. Quando a gente tiver o e-mail preenchido, né? E-mail, a gente vai adicionar o nosso botão. Eu vou colocar aqui só isso aqui por enquanto, senão vai ter o nosso link. Esse e-mail vai ser aqui, né? Const e-mail on change e-mail. E a gente vai usar o use text input e a gente vai passar aqui o nosso e-mail input value e-mail e on change e-mail. Beleza? Voltando aqui, vamos ver o que acontece. Teste arroba 123. Beleza. Nosso botão sumiu porque a gente não colocou nada aqui, né? Agora a gente vai criar um novo componente compartilhado aqui, que é o nosso componente de botão. A gente vai utilizar ele mais vezes em mais lugares. Então a gente vai criar aqui button index tsx button.css e a gente vem aqui no nosso login, recorta esse cara aqui e vamos colar ele aqui. Aí aqui no nosso index a gente vai fazer o seguinte: import react normal padrão, import, né, o nosso button.css, interface button props, extends react.button html attributes html button element. E a gente vai colocar aqui que ele também tem um children, porque ele também vai precisar receber uma children, que vai ser aquele react.reactNode. E aí aqui a gente vai ter o export function button, que vai receber o nosso button props,
vai ter a children, vai ter um type padrão como button e o rest, como teve antes. E a gente vai dar o nosso return naquele button que a gente colocou aqui, ó. Vamos arrancar ele daqui, vamos colar ele aqui. Ele vai ter a mesma class name. O type aqui, agora a gente vai fazer que ele é o type dinâmico que vem das propriedades, para a gente poder alterar isso, né, na hora que a gente quiser. E vamos passar o rest aqui. Agora, ao invés de acessar, a gente tem um children. E aqui no index, a gente exporta o nosso button. Pronto. A gente refatorou, tem um componentezinho pequeno aqui de botão. Vamos voltar aqui, vamos colocar aqui o nosso button agora. Vai ser o acessar, ele vai ter um type button. Na nossa password screen, na verdade, é type submit. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar também o swap component, que vai ser boolean password, né? Ou seja, se tiver a senha preenchida, a gente vai mostrar o nosso botão de acessar. Se não, a gente vai mostrar o que? Aqui o nosso componente do link, tá? E a mesma coisa no e-mail. Aqui a gente vai colocar agora o nosso button. Ele também vai ter o type submit, só que vai ser avançar. Beleza. Agora no nosso index. Pronto. Agora a gente digitar aqui teste. Aí, ó. @teste. Ele tem um avançar. Se eu avançar, ele já carregou pra gente, ó. E, novamente, ó. O componente aqui separado tem os megas separados. Ou seja, se eu atualizar aqui, ele não carregou a nossa tela lá ainda. Agora eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar uma conexão lenta. Teste, @teste. Avançar, ó, carregando tela de senha e tá aqui. Só que agora a gente precisa deixar isso aqui bonitinho, né? E para deixar bonitinho, tem um componente bem legal também que a gente vai fazer, que é o componente de loading, de spinner. Só que primeiro, ó, tem um detalhe que é importante aqui, ó, vamos voltar aqui. Se eu precisasse alterar meu e-mail, como eu faria? Teria que atualizar a página? Não faz sentido. Aquele xizinho que a gente... Opa, deixa eu tirar aqui porque é embaçado. Aquele xizinho que a gente tinha aqui era justamente para isso. Eu digitar teste, se eu vier aqui, eu não consigo editar. Para mim poder editar esse cara, aquele xizinho vai estar aqui para isso. Ou seja, a gente vai lá no nosso layout. E agora aqui a gente vai adicionar uma propriedade nova. X button action. E ele vai ser isso aqui. Void. Ou seja, um botão X, ação do botão X. Isso significa o quê? Que ele vai ter um botão X com uma ação. E aí, isso aqui é a declaração de uma arrow function, como se fosse assim, x button action. É a declaração de tipagem disso aqui, né? É uma arrow function com tipagem. Aí aqui agora a gente consegue receber o nosso x button action. E agora a gente pode remover isso aqui e adicionar o onClick. Aqui, ó, onClick, ou seja, no clique desse botão, o que eu quero que aconteça, executa a ação do botão X. Só que acontece, com isso a gente voltou aqui a ter o nosso botão. Aqui nessa tela ele não deveria aparecer. Então a gente vai voltar lá no nosso helper de renderização. E a gente vai criar aqui, ó, um novo cara, que vai ser o nosso export function render if. Ou seja, vou renderizar se tiver uma condição, que é boolean, e o que? O children, que é o que? O nosso React Node, ou seja, um nó do React. E a gente vai fazer assim, ó, se tiver uma condition true, a gente vai
renderizar a nossa children, ou seja, vai mostrar o nosso filho, senão vai responder nulo. E aí aqui, para manter o padrão, a gente mantém a documentação. Render if is a helper to render if a condition true. E aí o nosso parent condition, que é basicamente a mesma coisa que esse cara aqui. A gente tem o parent children, que vai ser the component to be rendered. E aqui a gente vai colocar aqui um returns the component to be rendered. E aí agora aqui a gente tem documentaçãozinha também. Beleza? Vamos fechar esse cara aqui e vamos fazer o seguinte. Aqui no nosso botão a gente vai adicionar a condição, né? Render if, ou seja, só vai mostrar esse botão se a gente tiver o button action. Ou seja, se a gente tem a ação do botão, ele mostra o botão pra gente, senão ele vai ficar vazio, não vai mostrar nada. Como a gente não tem, ó, se eu vier aqui no teste e avançar, aqui a gente ainda não tem o botão também. Isso significa dizer que a gente precisa adicionar uma ação de botão quando a gente tiver aqui no nosso digite a senha. E aí para isso a gente volta aqui, o nosso layout está pronto. Aqui o login aqui, podemos salvar, fechar. Aqui agora a gente vai fazer o seguinte. Antes do login, a gente vai criar aqui a function only on password step. Ou seja, somente só no step de password. O que? Ele vai checar se a gente está no password step. Isso aqui é um boolean também. E ele vai receber um callback. E aí o callback é igual ao nosso action. O que acontece? Se a gente não está, ou seja, a exclamação, né, é a negação, a gente não is on password step, ou seja, a gente não está no step de password, na tela de password, a gente dá um return. Se não, a gente devolve o nosso callback. Aonde isso vai ser útil para a gente? Justamente aqui, ó. Lembra que agora a gente recebe aqui, ó, uma ação de botão? E a gente vai passar aqui para ela a nossa xButtonAction. E aí vamos criar aqui, ó, const xButtonAction. Vai ser o que? Only, a gente vai chamar a nossa função only on password step. E a gente vai colocar aqui o nosso should swap. Por quê? Porque quando a gente tem o nosso should swap como true, a gente está no step de password. Se a gente está no step de password, eu quero que ele me devolva o callback. Qual callback? Justamente esse aqui, que é o set should swap false. Ou seja, essa função aqui é uma função que faz o nosso should swap virar false. Se o nosso should swap, né, o deve trocar for false, ele volta para a tela de e-mail, porque esse cara aqui virou falso. E aí ele volta para a tela de e-mail. Quando ele volta para a tela de e-mail, nosso should swap vira falso. Então o que acontece? A negação do falso é o que? Eu não estou na tela de password. Menos com menos é mais. Então a gente retorna nada. E vamos ver como esse comportamento está acontecendo aqui. Se eu digitar teste, @teste, avancei, apareceu aqui. Se eu clicar aqui agora, ele volta para a tela anterior e some o botão. E é isso. Nosso comportamento de ir e vir está funcionando. Agora, aqui no nosso e-mail, a gente pode passar aqui no lugar desse e-mail que está marretado. Ou seja, agora quando a gente digitar teste @123, avancei, teste 123. Se eu quiser alterar,
teste 3, 2, 1, beleza, ele alterou. É exatamente esse o comportamento que a gente queria. Só que agora, vamos deixar essa parada dinâmica, né? Deixa eu atualizar aqui. Se a gente tiver com uma conexão um pouquinho mais lenta e digitar teste 1, 2, 3 e avançar, ele vai ficar carregando isso aqui. Não é uma mensagenzinha muito agradável, né? Geralmente a gente coloca aquele spinner. E é exatamente o que a gente vai fazer agora. Vai criar o nosso spinner de carregamento. Então, um novo step de desenvolvimento a gente vai começar. Então, a gente vai commitar agora as modificações que a gente tem aqui. Que é aqui de layout. A gente vai colocar aqui como refactor. Ou melhor, layout ainda não, né? Porque a gente tem o nosso helper primeiro. Fit, criado, helper de renderização condicional. Pronto. Agora sim, a gente tem o nossa feature, né? Adicionada action de botão X. Agora, aqui a gente criou um novo componente de botão, é uma feature nova. Criado componente de botão. E aqui no nosso login, a gente adicionou a dinâmica, né? Então, feature adicionada dinâmica de navegação. Beleza, a gente adiciona a nossa dinâmica, vamos ver se está tudo ok. Teste arroba 1, 2, 3, avançar, voltei, beleza. Teste 1, 2, 3, avançar. Ah, precisa ter um arroba, beleza, ele já está validando o e-mail. 1, 2, 3, voltar, beleza. A gente já está com nossa dinâmica bonitinha, vamos lá. Aqui agora a gente vai fazer o seguinte, e vai criar uma pasta de loading spinner. Loading spinner. Nessa pasta de loading spinner, a gente vai criar o nosso index tsx, import react, e aí a gente vai fazer o seguinte, vamos dar um export function loading spinner, ele vai dar um return pra gente numa div. Essa div vai ter um class name absolute top 2/4, ou seja, né? Esse 2/4 significa top de 50%, um left também 2/4, que significa também 50%, ou seja, eu quero um espaço de 50% de cima, um espaço de 50% da esquerda. A gente vai compensar com um translate x também de 2/4. É importante ter esse menos aqui na frente para ele ir para a esquerda. E também um menos translate y 2/4. Ou seja, a gente vai pegar o nosso spinner, vai colocar ele na metade da tela, né? Que é metade de cima e a metade da esquerda, ou seja, vamos pegar de cima 50%, da esquerda 50%, vamos centralizar ele. Só que ele vai ficar para baixo aqui assim, ó, como se fosse aqui. E aí a gente dá um translate de volta no eixo X, que é para ele pegar metade dele mesmo e voltar, ou seja, vamos alinhar ele no centro, e mesma coisa no eixo Y. E daí ele, ao invés de estar um pouco mais para baixo, ele vai subir e ficar bem no centro da tela. Aí a gente vai ter um SVG. Aqui a gente vai colocar SVG. O nosso SVG ele vai ter um círculo
né, que vai ser o nosso círculozinho de carregamento, que vai ter uma circunferência de 12, aqui pode ser 12, né, uma circunferência de eixo X, circunferência do eixo Y, também vai ser 12. A gente vai ter um raio de 10 pixels. A gente vai colocar o stroke dele sendo current color, para ele pegar a cor atual dele de texto, e o stroke width, que é a grossura da borda dele, de 4 pixels. E a gente vai ter um path. Esse path ele vai ser aquela barrinha que fica girando no nosso círculo. Aí, para isso, a gente vai ter aqui um fill current color também, sempre current color, para a gente conseguir dinamizar ele. A gente vai ter um class name aqui como opacity de 75, tá? Para deixar ele com 75% de opacidade. E aí a gente vai ter um D aqui que vai ser o nosso path. Aqui a gente vai colocar um class name também, para deixar ele com uma opacidade de 25%, para compensar a diferença do 75 para 25 e fechar o 100%. A gente vai ter a visualização disso, vai ser mais agradável. Aqui no SVG a gente precisa colocar isso aqui, que é XMLNS. A gente vai precisar colocar um fill none, para ele não ter preenchimento, e um viewbox vai ser 0, 0, 24 e 24. Ou seja, ele vai começar da extrema esquerda e do extremo topo, que é 0 e 0, com um tamanho de largura de 24 e uma altura de 24. Tá? E agora, aqui esse D aqui que é o mais complicado. Eu vou copiar e colar porque é difícil lembrar de cabeça, não vou saber explicar isso. E aí com isso a gente já tem o nosso spinner, tá? O que a gente vai precisar fazer aqui é adicionar um class name também, porque o Tailwind ele já tem uma animação de spinner. E aí a gente vai fazer assim, ó, vamos colocar o classes aqui, vai ser o animate spin menos margin left de 1 e uma margin right de 3, tá? Pronto. Com isso aqui a gente já tem o nosso spinner, a gente ainda vai adicionar mais opções aqui para poder trocar cor, tamanho e tudo mais, mas a princípio é só isso. A gente já consegue vir aqui e testar nosso index. Ao invés de ter esse suspense com fallback aqui, a gente vai colocar loading spinner. E vamos voltar aqui e ver o que acontece. Se a gente colocar uma conexão lenta e colocar teste e avançar, não aconteceu nada. Verdade, na verdade aconteceu, só que ele não tem cor. A gente não colocou uma cor nele. Deixa eu fazer o seguinte, aqui eu vou criar a nossa interface loading spinner props. Vou colocar que ele recebe uma class name também, que pode ser opcional. E aí aqui a gente vai fazer o seguinte, vai dizer que ele tem a loading spinner props e que a nossa class name padrão é text Twitter 500, que aí ele já fica azulzinho. A gente já coloca aqui dentro do nosso classes, nosso class name, certo? Quando a gente voltar aqui, vamos colocar sem limitação, carregou rapidinho, conexão lenta. Teste, avançar. Espera aí, tem alguma coisa errada. Por que o nosso cara não está aparecendo?
Tá, beleza. É porque a gente não tem a altura dele aqui ainda. Então vamos colocar aqui, ó, um H6 e um W6. Agora a gente tem uma altura e uma largura. Sem limitação. Carregou rapidinho. Agora a gente bota uma conexão lenta. Teste, arroba teste, avançar. Aí, ó. Pronto. Agora a gente já tem o nosso spinner. Aqui agora a gente consegue adicionar as nossas propriedades que nem eu falei antes. A gente vai ter um size, size opcional, que ele vai receber três opções: small, ou medium, ou large, né? A gente vai ter três tamanhos: pequeno, médio, grande. O padrão vai ser médio. E aí, para a gente conseguir trocar aqui as nossas alturas e tudo mais, a gente vai fazer o seguinte, ó, const ratio size, né, que é o tamanho dele, vai ser um new map. Aí a gente vai ter um array, e dentro do array a gente tem três opções: o nosso small, e aí o nosso small ele vai ser um H5W5. A gente vai ter o medium, que vai ser o nosso H6W6, que vai ser esse cara aqui. E a gente vai ter o large, que vai ser o que? Um H8W8. E aí aqui, agora a gente faz o seguinte: ratio size.get size. Com isso aqui, a gente já vai ter uma dinâmica de tamanho no nosso spinner. Então, se eu vier aqui size large, vai ser um size grande. Vamos ver se está funcionando. Sem limitação, teste, teste. Agora a gente bota lento, size. Aí, ó, ficou maior. Beleza. Só que aqui, sinceramente falando, o nosso componente aqui tá meio estranho, né? Tá meio feio. Vamos ver se a gente consegue arrumar ele aqui, dar uma melhoradinha. Aqui a gente vai fazer o seguinte: loading spinner, a gente criou fit, criado componente de loading. E aqui na nossa página de login, só ajeitar os imports. A gente vai colocar aqui uma feature adicionado spinner. E agora, aqui no nosso form inputs, a gente vai dar uma melhorada no nosso e-mail. Como agora a gente tem o nosso swap component, aqui a gente pode fazer o seguinte: swap component boolean disabled, ou seja, se ele está desabilitado, a gente quer renderizar a seguinte mensagem: e-mail. Se ele está habilitado, a gente quer colocar celular, e-mail ou nome de usuário. Vamos ver qual a diferença disso. Vamos tirar aqui a nossa limitação. Teste, teste. Ó, beleza, já mudou aqui para e-mail. E aí, agora no nosso form control, vamos fazer o seguinte: vamos criar uma classe específica para o nosso disabled, né? No caso aqui vai ser para esse cara aqui. Classes. A gente vai colocar a classe que a gente tinha antes e o nosso disabled. Por que desse jeito? Porque daí aqui a gente está dizendo que o nome da classe é disabled e a condição é a condição do nosso disabled. É como se eu tivesse feito assim, ó. E aí ele vai aplicar a classe disabled se o disabled for true. Tanto que o TSLint está até reclamando, ó. Ele espera um shorthand, né? Ou seja, só a palavra disabled, porque é a mesma coisa que isso aqui. Então, vou remover aqui. Agora, o que acontece? Se a gente digita aqui teste, teste e vem aqui, vamos inspecionar esse cara.
olha aqui, ó, a gente tem esse disabled aqui, né? Então, quando a gente for lá no CSS e criar uma classe agora, para o nosso disabled, igual a gente fez aqui com o filled, a gente vai pegar o nosso form control, cadê? Form control, e vai criar aqui, ó, ponto form control ponto disabled. A gente vai dar um apply border 0, tá? E aí a gente vai fazer o form disabled para o nosso label, que vai ser o form control label ponto disabled. A gente vai dar um apply text Twitter dark 600 com uma opacidade de 75% e vai ser importante. Ou seja, a qualquer custo ele vai aplicar isso aqui no nosso label. E agora, aqui no nosso input, a gente vai adicionar uma outra condição, que é disabled text Twitter dark 675 também, assim como o nosso label. E aí quando a gente vem aqui, ó, ele já ficou mais bonitinho, ó. Ele ficou oculto, tirou aquela borda estranha e dá a sensação de estar desabilitado mesmo. E aí agora a gente pode digitar aqui teste arroba teste, avançar, teste arroba teste, john@do.com, tá lá o nosso e-mail e a gente não consegue editar ele, só se a gente voltar aqui. E aí a gente tem mais uma dinâmica adicionada aí no nosso input de e-mail. Deixa eu pensar aqui se tem mais alguma situação que a gente pode fazer. Ah tá, aqui no label a gente também precisa adicionar o nosso disabled para ele ficar correto, né? Teste arroba teste, ó. Ele escureceu já. E basicamente é isso, porque aqui a gente já tem o disabled e aí a gente busca ele pela propriedade aqui. Tá pronta a nossa dinâmica aí de telas de login. A gente já tem o nosso spinner, que por sinal agora a gente pode vir aqui no nosso router também e adicionar aqui, ó, o nosso spinner, né? Loading spinner e colocar aqui um size large, que aí agora toda a nossa aplicação ela já fica carregando com o nosso spinner. Vamos ver se está funcionando. Aí, ó, deu o carregamento do spinner. A gente coloca teste arroba teste, avançar, o spinner de novo e tá bonitinho. E a gente tem aqui os nossos pedaços, né, sendo carregados, ó. O nosso login, a nossa password, nosso ícone. E beleza. Qual o próximo passo agora? Acho que é isso, rapaziada. Agora que a gente já tem aqui o nosso esquema das telas, né? Já dá para partir para criar a nossa home, né? E é isso que a gente vai fazer na próxima aula.